Há quem prefira ouvir histórias contadas do jeito como nossos pais e irmãos mais velhos faziam quando éramos crianças. Com muito prazer, eu serei a voz do autor de Max e os Demônios, obra do médico e escritor brasileiro Gilberto Schwartzman, lançada pela editora Sulina há alguns meses e que atualmente se encontra em sua segunda edição. O autor pediu que eu a contasse como se lesse a obra para mim mesmo, em voz alta, e disse não haver garantia de que, numa próxima edição, ela viesse igual. Cada vez que ele próprio relê o texto, arrepende-se de certas frases, quer incluir novas, enfim. Fica possuído pelo desejo quase incontrolável de modificar o texto, como se algum demônio despertasse dentro dele e tomasse conta das letras que formam cada palavra. Passemos então à primeira página de Max e os Demônios. Foi em Florença, na metade do século XIV, em meio a uma epidemia que matou quase um terço da população da Europa, mais precisamente no ano de 1351, que Giovanni Boccaccio terminou de escrever o Decameron. Michel de Montaigne nasceu 2 séculos depois, no castelo da família em Bordeaux, na França, mas aconselhou-me, num sonho que eu tive, a imitar Boccaccio. Me disse o pensador que eu deveria encontrar um fio condutor para escrever sobre a minha peste e solicitou que os personagens da obra, Laureto e Filostrato, deixassem o confinamento para ouvirem as minhas histórias. Os 2 jovens e mais 8 florentinos, Pampinéia, Fiametta, Filomena, Emília, Neifile, Elissa, Panfilio e Dioneo, tinham decidido fugir dos seus medos e tristezas pelas tantas mortes da terrível epidemia. Então instalaram-se nas imediações de Florença e, para passar o tempo, durante 10 dias, contaram histórias de mentiras, intrigas, traições e outras coisas do cotidiano. Em meu sonho, a ideia de Montaigne era levar Laureta e Filostrato ao seu castelo, mas 2 séculos depois, o jeito de fazê-lo não vinha ao caso, para que eles ouvissem sobre a minha busca de parentesco. Montaigne era nobre, cursou direito em Toulouse, trabalhou nos tribunais de Périgueux e serviu na corte de Carlos IX. Ele viveu fechado no castelo que herdou do pai, onde redigiu a sua obra filosófica Ensaios. Texto dos mais influentes do Renascimento, eram reflexões sobre religião, política, amor e outros assuntos, que eu imagino fosse uma tentativa de aprender sobre si mesmo e o mundo. Eu escolhi Montaigne para o meu sonho como uma forma de homenagem. Desde que eu li os seus escritos, eu me impressionei muito com a sua tolerância. Veja o leitor que no século XVI, um período de grande religiosidade, ele se atreveu a questionar o poder dos juízes de mandar certas bruxas para a fogueira. Ele até fez uma defesa apaixonada de algumas delas, dizendo que as bruxas e não os juízes poderiam estar com a razão em alguns casos. Eu considero essa atitude de uma coragem impressionante. Ainda que um monarquista convicto, os posicionamentos de Montaigne como intelectual eram interessantíssimos. Numa época em que se vivia sob a égide do poder do Estado, era o século de Maquiavel. Ele mencionava a importância de não nos esquecermos dos direitos individuais. Ele faleceu em setembro de 1592, não sem antes me contar, no sonho, a segunda história do primeiro dia do Decameron, relatada por Neifile. A história falava de 2 amigos, Gianotto de Sivin, um comerciante de tecidos muito católico, e Abraão, um judeu rico e também muito religioso. Os 2 gostavam de debater sobre religião. E Gianotto identificava falhas no judaísmo. Ele dizia que no futuro a religião dos judeus desapareceria. Abraão, por sua vez, dizia ao amigo que permaneceria com a sua fé, ainda que reconhecesse o esforço do outro em convertê-lo. Pela insistência de Gianotto com a história de torná-lo cristão, ele decide ir a Roma. Queria ver de perto como era a vida do Papa e dos cardeais. E se, de fato, visse neles devoção igual à sua,
prometia ao amigo mudar de religião. Por receio de que Abraão descobrisse o quão pecaminosa era a vida do clero, Gianotto tentou demovê-lo da ideia da viagem. Mas o judeu decidido foi a Roma, onde já no primeiro dia testemunhou a luxúria e o pecado praticados pela cúpula do cristianismo romano. Obviamente a visita decepcionou Abraão, um tipo muito correto, religioso. Ele então retornou a Paris, onde Gianotto o aguardava ansiosamente. Abraão descreveu ao amigo cristão os atos libidinosos dos sacerdotes, segundo ele, incompatíveis com a sua crença religiosa. Gianotto imaginou que ele então esqueceria de vez a ideia da tal conversão ao cristianismo. Mas, para sua surpresa, Abraão concluiu que para uma religião como a que viu manter-se viva, só com a força do Espírito Santo. Por essa razão, decidiu converter-se imediatamente. Gianotto não entendeu bem a reação, mas o levou até uma igreja onde o batizou com o nome de João. A vida seguiu seu curso e Abraão passou o resto de sua existência como um dedicado cristão. Boccaccio fazia duras críticas à igreja e o curioso é que, na história, ele escolheu para a conversão de Abraão o nome de João, o apóstolo mais próximo de Jesus. Foi ele quem, no livro do Apocalipse, profetizou sobre o fim do mundo. Mas o leitor deve lembrar que foi tudo um sonho. Montaigne contou também que Boccaccio ilustrou, a bico de pena, muitas das páginas do originais de sua obra. Laureta disse ao Bordalês que o formato do meu nariz se parecia com o do judeu da história. Ela jurava que eu descendia de Abraão. O pior foi que eu acreditei no parentesco. Imagino que por pura vaidade. Filostrato comentou que se a questão era encontrar um fio da meada para as histórias que eu desejava contar, o melhor seria eu reler As Mil e Uma Noites, uma obra de autores desconhecidos de origem indiana, árabe, persa, chinesa e dizem que até japonesa. Lapidadas ao longo de mais de 1000 anos, as histórias de Sherazade foram transmitidas oralmente século após século. Falavam de amor, traição, aventura, feitiçaria, gênios, tapetes voadores. Numa delas havia um rei, de nome Shahryar, que descobriu ter sido traído pela esposa. Furioso, ele mandou matá-la e decidiu se casar com uma nova mulher a cada noite e executá-la na manhã seguinte. Dessa forma, ele não correria o risco de ser traído novamente. Cumpriu esse ritual por 3 anos, matando as esposas a cada manhã seguinte à noite de núpcias. Um dia, Sherazade, filha do primeiro-ministro, propôs ao pai um plano para pôr fim a essas execuções terríveis que a todos assustavam no reino. Para isso, ela precisaria se casar com o rei. Sendo Sherazade bela e inteligente, Shahryar aceitou logo desposá-la. Mas depois da cerimônia, quando os dois estavam em seus aposentos e o rei trancou a porta, ela disse ouvir o choro de Duniyazade, sua irmãzinha. Sherazade pediu então a Shahryar que a deixasse contar ao menos uma de suas histórias para fazer a menina dormir. Era seu costume antes de se casar. O rei concordou e ela pôs a irmãzinha ao seu lado, na cama, contando-lhe uma história. De início, Shahryar parecia desinteressado em ouvi-la, mas quando a menina adormeceu, ele pediu que Sherazade continuasse até o final. Em vez disso, ela emendava histórias e mais histórias, uma após a outra, até o dia amanhecer. E depois, dia após dia, sem nunca contar o final. E assim ela manteve o rei curioso o tempo todo, esquecendo que deveria executá-la. 1001 noites depois, Sherazade disse ao rei que já estava cansada de contar tantas histórias e que ele poderia matá-la, se assim o desejasse. Foi quando os dois escutaram passos vindos do corredor do palácio. Porém, ao contrário do que se poderia pensar, não era o tão temido carrasco que fazia as execuções, mas Duniyazade, a irmãzinha, agora transformada numa bela jovem. Ela apresentou ao rei os 3 lindos filhos que ele e Sherazade tiveram, sem que ele percebesse, durante as 1001 noites do seu casamento. Shahryar percebeu então que seu coração estava cheio de amor por ela e desistiu de mandar matá-la.
e viveram felizes para sempre. No início do século XVIII, Antoine Galland traduziu As Mil e Uma Noites do árabe para o francês. Foi assim que o Ocidente conheceu essa linda obra, que povoou o imaginário das crianças do mundo inteiro. As histórias de Sherazade influenciaram Marcel Proust, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges e até o nosso Machado de Assis. Quando criança, minha irmã lia essas histórias até eu pegar no sono. Do sonho, eu entrei num pesadelo, coisa do demônio. Tratava-se da Divina Comédia de Dante Alighieri. Nas portas do inferno, Caronte, transportador das almas do rio Aqueronte, duvidou que eu estivesse morto. Como Laureta, o barqueiro de Hades, o deus do inferno, desconfiou que o meu nariz não fosse tão cristão assim. E eu fiquei no limbo. Tal qual Dante na comédia, eu então desmaiei. E não foram Horácio, Homero e Virgílio que me fizeram despertar. Tampouco foi Beatriz quem me levou ao paraíso. Foi Maria. Não a Virgem, mas a minha mãe. Margarete, minha irmã, Dona Giselda, professora, e Leonor. Não a rainha lusitana, mas a minha Leonor. As 4 Melíades desenrolaram o fio de Ariadne para que Teseu encontrasse a saída do labirinto. Como Sherazade, eu emendei histórias, na esperança de que Shahriar me poupasse a vida.